Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 9 de março de 2021. Que bom estarmos juntos aqui para ler a palavra de Deus. Que bom estarmos juntos para orar ao Senhor, sabendo que Deus, Ele cuida da nossa vida de uma maneira assim sem igual. E podemos descansar em todos os cuidados que Ele tem para com a nossa vida, para tudo aquilo que somos. Por isso, então, diz a irmã Thelma aí no comentário, Shalom, né? A paz do Senhor. Bom dia, irmã Thelma. Bom dia, irmã Marli. Bom dia, irmã Cláudia. E outros que talvez estejam por aí assistindo, né? Que Deus esteja abençoando cada um de nós nesta manhã, nossas famílias e que todos nós dependamos dele. Salmos 51, os versos 1 e 2. Salmos 51, versículos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Texto lindo da palavra do Senhor que temos visto desde ontem e quero convidar você a continuarmos vendo sobre restauração espiritual, que é o nosso tema. Ontem nós vimos uma introdução, comprovamos algumas coisas na palavra de Deus a nível de introdução, e eu quero convidar você a caminhar comigo, vendo sobre como é importante a restauração espiritual em nossas vidas. Bom dia, irmã Rosana, irmã Leila, José Eduardo, bom dia, que todos nós sejamos alimentados da palavra do Senhor, essa bendita palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, como nós vimos ontem, esse salmo, ele é um testemunho de Davi depois da ocasião em que Natã vai falar com ele sobre o pecado que ele tinha cometido. Quando Natã vai repreendê-lo, vai exortá-lo a mandado do Senhor, quando o profeta Natã vai fazer isso. Então, Davi, então, escreve esse salmo depois dessa experiência de restauração espiritual diante de Deus, que foi preciso na vida dele e que é preciso na vida de qualquer um, de qualquer pessoa. E uma primeira lição que nós temos nesse salmo, serão 6 lições dentro desse salmo, olhando para os versículos 1 e 2, o que nós podemos ver é que a restauração espiritual, ela implica ou ela exige um retorno. O que é um retorno? Eu preciso voltar os meus olhos ao Senhor. Olha o versículo 1 e 2. Davi está orando ao Senhor. Ele, ele fala para Deus: Deus, compadece de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões, por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então nós vemos Davi voltando sua vida em clamor ao Senhor que ele conhecia. O que acontece então? Eu e você, nós precisamos, se nós queremos restauração espiritual, nós precisamos clamar ao Senhor. E esse clamor tem um caminho, é o caminho do quebrantamento. O clamor exige quebrantamento. Porque o coração que conhece a Deus não rejeita o agir do Senhor. Então, se Natan tinha ido lá, o profeta Natan tinha ido lá e exortado Davi, mostrado a Davi o pecado dele que ele tinha errado, ele não poderia rejeitar esse agir do Espírito Santo na vida dele, porque o Espírito estava agindo na vida de Davi. E uma pergunta que vem então: como nossos corações têm reagido a essa ação, a esse agir do Espírito Santo na nossa vida? Nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor, olhar de novo para o Senhor, para a salvação, para a graça de Deus, porque isso é né, é o caminho correto, o caminho do quebrantamento para o agir do Senhor. É maravilhoso como Deus trabalha no coração de Davi, como Davi se rende ao Senhor, como Davi ele se quebranta diante de Deus, o coração dele abre-se para toda essa restauração. Para restaurar, é preciso o quê? Retornar. E este retorno também
quando nós olhamos para o texto bíblico, exatamente para os versículos 1 e 2, e analisamos o início da oração de Davi, nós confirmamos algo que é muito importante para nossas vidas. Que Davi sabia muito bem quem era Deus para ele. Quem era o Deus para Davi? Olha aí, Davi diz o seguinte: ó Deus, primeira coisa que ele pede, compadece-te de mim. Então, Davi entendia muito bem que o Senhor para ele era um Deus de compaixão. Deus era um Deus de compaixão. Que maravilha. Então, para Davi, Deus tinha compaixão. Deus continua tendo compaixão hoje. Estava orando mais cedo agora e pedindo ao Senhor compaixão pelo nosso mundo, pelo nosso Brasil. A gente ouve tantas notícias tristes, não é? Nós ficamos inconformados muitas vezes com a forma que a justiça é exercida, com tantas decisões que acontecem no nosso país. E o nosso país precisa do quê? De compaixão do Senhor, a nossa nação, a situação que vivemos, as pessoas que estão é, vivendo a infecção desse vírus, pessoas que não têm lugar para tratamento, hospitais lotados, UTIs lotadas, como precisamos da compaixão do Senhor sobre as nossas vidas. Davi conhecia que Deus era um Deus de compaixão, por isso ele volta seu olhar para quem? Volta o seu olhar para o Senhor. Ele diz ainda: ó Deus, compadece de mim segundo teu amor. Então, para Davi, Deus era o quê? Amor. E Davi conhecia esse Deus de amor e sabia que somente em Deus, no amor de Deus, que ele poderia retornar, somente a esse amor que ele poderia retornar e ser refeito, ser restaurado. O apóstolo João diz lá em 1 João 4,8 que Deus é amor. Aliás, a primeira carta de João é cheia da palavra amor, de mostrar o amor de Deus. O próprio João registrou lá no capítulo 3, verso 16 do seu evangelho. O quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus é amor. Davi enxergava Deus como um Deus de amor. Por isso ele retornava a esse Deus para que Deus o restaurasse. Quando olhamos também, continua o texto, ah, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões, por tuas grandes o quê? Misericórdias. Então, Davi reconhece, Deus é um Deus de grande misericórdia. Misericórdia. Ele age com a minha vida e a misericórdia dele é grande, não é pequena não, então ele pode agir desta forma. E assim então ele diz, olha, versículo 2, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Então ele conhecia Deus como aquele que limpava o pecador. O único que pode o que purificar, purifica-me do meu pecado. Então, olha bem, Davi precisava da restauração espiritual. Ele testemunha da restauração que Deus fez na vida dele. E nesse sentido, a primeira coisa que nós vemos é que Davi voltou os seus olhos para Deus. Ele retornou para o Deus, o único que podia restaurar, porque ele o conhecia. Uma pergunta vem ao nosso coração agora: quem é Deus para cada um de nós? Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Davi tinha essa experiência com Deus, que ele conhecia Deus. E uma coisa é certa: só retorna para Deus quem conhece Deus e o seu agir. Cada coração que sabe quem Deus é, que experimentou o amor de Deus, não consegue ficar longe do Senhor. Não consegue deixar de voltar os olhos ao Senhor. Então, a restauração espiritual tem início, né, exige, implica nesse retorno. A exortação da palavra ao nosso coração, o que o Espírito diz ao nosso coração nesta manhã é o seguinte: volte seus olhos para o Senhor, volte seus olhos para o Senhor. O Espírito está falando no nosso coração. Por quê? Porque ele ouve o clamor. Volte seus olhos ao Senhor, porque ele continua sendo o mesmo. Volte seus olhos ao Senhor, porque é preciso retornar, pois ele mesmo nos aguarda para restaurar-nos espiritualmente. Por isso que precisamos voltar nossos olhos ao Senhor.
E quando eu olho para a minha vida, quando você olha para a sua vida, nós vemos o quanto é necessário termos essa atitude de retorno, de olharmos novamente para o Senhor. E eu convido você nessa manhã a fazermos isso, colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor. Não é? Muitas vezes nós estamos tristes, desanimados, não buscamos a leitura da palavra, não buscamos orar a Deus, não temos prazer em estar com os irmãos em Cristo, mas, pastor, agora a gente não está podendo aglomerar, a gente não pode aglomerar ah, pessoalmente, mas a gente pode aglomerar através da internet, não é? Em cultos online, em participações de salas de oração, tantas coisas maravilhosas. Então, convido você a falar para Deus: Deus, restaura minha vida. Para Deus restaurar, cada um de nós precisa voltar ao Senhor, retornar, voltar os olhos ao Senhor. E hoje é dia de retorno. Hoje é dia de buscar mais a Deus. Hoje é dia de entregar o coração para que Ele faça isso. Vamos orar pedindo que Ele realmente faça isso na nossa vida? Senhor Deus e nosso Pai, como servos do Senhor, como salvos em Cristo, nós nos entregamos ao trabalho e ao agir do Senhor, do seu Santo Espírito em nossas vidas. Nesta manhã, Pai, olhamos para esse texto bíblico, vemos como Davi conhecia o Senhor e voltou ao Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós faça isso, porque o Senhor é Deus de compaixão, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus que lava o pecado, que perdoa e purifica. Ó Pai, que o Senhor nos deu o privilégio de experimentarmos esse agir poderoso do Senhor a cada dia, esse retorno seja a cada instante na nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, aviva-nos, ó Pai, dá-nos mais prazer, alegria em ler a Sua palavra, em orar ao Senhor, em buscar o Senhor com o povo do Senhor, em testemunhar do Senhor. Precisamos muito disso. Abençoa nossas igrejas, pastores, líderes, cuide de todas as nossas vidas, ó Pai. Cuide das nossas famílias. Faz uma obra espiritual em nosso lar, em tudo que os nossos parentes, ó Pai, em tudo que é necessário. Clamamos pelo nosso Brasil, clamamos pela nossa nação, pelo enfrentamento da pandemia, tantos desafios que temos, ó Pai, tanta gente doente, clamando ao Senhor, e clamamos, continuamos clamando ao Senhor. Sara, restaura vidas, ó Pai, aqueles que estão em tratamento em seus lares, aqueles que estão nos hospitais, nas enfermarias, aqueles que estão entubados, ó Pai, nas UTIs, clamando, ó Pai, em nome de Jesus, clamamos, Senhor. Age nessas vidas. A vacinação, ó Pai, que ela venha a crescer cada vez mais, seja eficaz, ó Pai, e que se demonstre realmente um instrumento para a mudança desse quadro todo dessa pandemia, ó Pai. Eu clamo pelo nosso Brasil como nação, no sentido do exercer da justiça. Às vezes nós olhamos notícias, ó Pai, e ficamos perplexos, ó Pai, com os andamentos de ritos processuais, de formas de processo, ou dos processos em si, e de detalhes que às vezes as pessoas se apegam, ó Pai, para mudarem o rumo de decisões, como aconteceu ontem no nosso Brasil. Mas nós colocamos tudo diante do Senhor, porque o Senhor é o dono da verdadeira justiça, da verdadeira equidade. O Senhor é o único que, embora até humanamente as pessoas possam fazer e desfazer, realizar grandes feitos ou pequenos feitos, exercer misericórdia, humanamente falando, ou não. Apesar de tudo, um dia todos nós compareceremos diante do trono do Senhor. Como diz 2 Coríntios, ó Pai, nós daremos conta de tudo que fizemos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos toda a nossa nação diante do Senhor. E clamamos justiça, misericórdia. Clamamos, ó Pai, que toda essa corrupção, tudo aquilo que acontece, o Senhor mesmo nos dê alívio, porque precisamos. Ó Pai, clamamos pelas pessoas que estão enfermas. Eu agradeço pela cirurgia que a mãe Estelinha fez ontem e peço que o Senhor continue cuidando da vida dela. Peço, ó Pai, que o Senhor restaure a vida dela por completo e quão necessário é na vida dela, ó Pai, o consolo do Senhor, o trabalho do seu Santo Espírito nesse tempo desafiador que ela está vivendo. Eu clamo ao Senhor pela vida dela,
juntamente com todos os demais enfermos que estão com câncer, problemas de coração, nos rins, diabetes, todos, ó Pai, em nome de Jesus. Clamo pela vida do irmão Hélio. Que o Senhor restaure a saúde do irmão Hélio, Pai. Que o Senhor tire as dores, o Senhor complete aquilo que precisa ser feito. Também os demais enfermos. Clamo pelos que estão enlutados, o Senhor console seus corações, o Senhor derrame sua graça sobre todos eles. E nesse novo tempo, Pai, que o Senhor realmente faça uma grande obra em cada família, em cada vida. Abençoa a nossa igreja, cuide de cada família de nossa igreja. Recebe, ó Pai, a gratidão de todos aqueles que têm algum motivo nesta manhã. Ó Pai, cuide de todos. Visita cada lar, faz a obra de restauração em cada vida. Precisamos tanto do Senhor, ó Pai. Abençoa nossa campanha de missões mundiais, ó Pai. Que vivamos o poder de transformar da graça de Deus. Abençoa, ó Pai. Nós estamos em semana de oração. Que o Senhor cuide de nós nessa semana. Que tenhamos grandes experiências com o Senhor para cada vez mais propagarmos, ó Pai, a graça transformadora do Senhor. Nos abençoa, nos dirige, nos guarda e cuida desse dia, pois entregamos tudo que vamos fazer ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Bom dia, irmã Cacilda também, que está por aí. Que Deus abençoe a todos, que todos nós experimentemos o agir maravilhoso dele. Você tenha um bom dia. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros também experimentem essa mensagem, essa edificação do Espírito na nossa vida. Deus abençoe e tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.